Após escrever a carta severa, a carta com advertências para a igreja de Corinto, especialmente com relação ao trato com o irmão pecador, a disciplina eclesiástica, para onde que foi Paulo? E o que ele fez lá? Veja o texto de 2 Coríntios 2, versos 12 e 13. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O que aconteceu? Paulo foi para Troade, e lá ele pregou o evangelho, como sempre fazia. Paulo chegava nos lugares e pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho da salvação em Cristo Jesus, o evangelho de que o Senhor Jesus era o Cristo da profecia. E lá uma porta se abriu, isso quer dizer, houve oportunidade de pregar o evangelho. Mas ele estava ansioso, ele não tinha tranquilidade. Estava ansioso porque não sabia a aceitação ou não da carta severa que havia dirigido aos coríntios. Ele também não sabia como Tito tinha sido recebido, como havia sido recebido em Corinto. O coração de Paulo estava apreensivo enquanto aguardava Tito. Ainda assim, ele não conseguia deixar de falar de Jesus, tamanha era a sua paixão por Cristo. Naquele momento, porém, ele ainda não sabia qual tinha sido a repercussão da carta. Estava ansioso por encontrar Tito e ouvir como os coríntios haviam reagido. Ele tinha mandado uma carta de advertência. O relacionamento de Paulo com os coríntios não estava dos melhores. E Tito era um enviado de Paulo. Como é que eles receberiam a Tito? Tratariam bem a Tito? Finalmente, ao encontrar-se com Tito na Macedônia, qual foi a reação do apóstolo Paulo ao saber da resposta positiva dos coríntios à carta de advertência? Os coríntios responderam positivamente à carta severa. Veja o texto de 2 Coríntios 2, 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo estava dizendo assim: o Senhor Deus me capacita para desenvolver um ministério eficaz, um ministério vitorioso. Vitorioso contra o pecado. Não vitorioso contra os irmãos, não havia disputa com os irmãos, mas havia amor com os irmãos. Mas um evangelho vitorioso, vitorioso a despeito das dificuldades. E manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, a fragrância do conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Falando em fragrância e falando em conduz em triunfo, Paulo estava se referindo a uma marcha triunfal. A marcha triunfal que os generais faziam junto com os seus exércitos e com os seus presos, com aqueles que haviam sido dominados. A marcha triunfal após a vitória sobre os inimigos. Nesse momento eram queimado incenso para os deuses, e esse incenso exalava um perfume. Esse perfume era honra e vida para os vencedores, mas era vergonha e morte para aqueles vencidos, para aqueles prisioneiros escravizados que haviam perdido a batalha. O perfume de Cristo, o Evangelho, é vida eterna para os convertidos e morte eterna ou extinção para os inimigos. Veja verso 13, verso 15. Porque nós somos para Deus como o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte, para aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para a coisa? E agora ele fala sobre a sua característica, sobre a sua personalidade. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ele estava dizendo assim: a nossa carta, a minha carta a vocês, ela foi uma carta difícil, foi uma carta severa, mas eu estava fazendo isso em nome do Senhor Jesus. Eu não estava comercializando e me adequando aos desejos de cada um de vocês. Eu estava explicando, eu estava pregando com sinceridade da parte do próprio Deus. Paulo tinha a convicção de que a sua pregação era da parte de Deus, não era uma mercadoria, não era uma mercadoria barata. Paulo exultou em Cristo porque aquela carta dolorosa produziu os frutos que ele desejou colher. Ao mesmo tempo,
Em 2 Coríntios 2:27, ele reafirma a sinceridade como apóstolo de Cristo. Não estamos como todos os outros, mercadejando a palavra de Deus. Segundo este verso, o que distingue um servo fiel de Cristo de um falso ministro é que, enquanto esse último comercializa o evangelho visando interesse próprio, o primeiro pega a palavra de Deus, movido por amor sincero a Cristo. É dessa maneira, irmãos, que nós também devemos pregar o evangelho. Pregar o evangelho como ele é, falando a verdade para aqueles que se encontram no erro, não sendo coniventes com o pecado, falando a verdade, dizendo a verdade como ela é. Porque essa não é uma mercadoria barata, nós não devemos baratear aquilo que foi conquistado através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A salvação, irmãos, não é uma coisa barata. É uma coisa que exigiu a morte de um Deus para que nós pudéssemos ser salvos, para que essa salvação pudesse ser acessível a cada um de nós. E nós devemos pregar dessa maneira. Devemos exalar o perfume de Cristo. Exalar o perfume de Cristo quer dizer dar o conhecimento do Senhor Jesus Cristo àqueles que ainda não o têm. Dar o conhecimento da verdade bíblica para aqueles que ainda não a têm. Esse é, irmãos, o perfume que nós devemos exalar. Enquanto crentes, nós devemos exalar o perfume do Senhor Jesus Cristo, que é um perfume para a vida, um perfume para a vida eterna.